Graça, misericórdia e paz, queridos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje no Salmo 19. Esse salmo mexeu comigo ontem, estava meditando lá em casa com meu filho e minha esposa. Que salmo maravilhoso, queridos, nos revela verdades tremendas aqui. Vamos ler? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, queridos, a criação não foi feita através de uma explosão. Deus criou todas as coisas para que manifestem a sua glória. Por isso que a ciência luta tanto para poder tirar a glória de Deus. Não há linguagem na criação, no dia e na noite, os céus, o firmamento. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até os fins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual, olha o detalhe, o qual, o sol, é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu percurso, a fazer o seu percurso, o seu caminho. A sua saída, verso 6, é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade do céu. Nada se esconde do seu calor. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que não é a terra que gira em torno de si, nem dá volta em torno do sol. O sol, ele faz o seu percurso de uma extremidade até a outra da terra. Jó 38,14, o nosso Deus diz o formato da terra. É como barro sob, debaixo de um sinete. Sabe o que é isso? Aquelas ceras quentes que os reis selavam as cartas. Era um sinete redondo e ele esmagava a cera quente e selava a carta. Este é o formato da terra, redonda, porém não é uma bola. E aqui diz claramente, em Salmo 19, 5 e 6, que o sol, ele caminha sobre a terra. Josué capítulo 10, quantos conhecem? Quando Josué estava batalhando e Deus ouviu a voz dele, quando ele disse, sol, pare, lua também. Eu anotei aqui, Jó 10, 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então, queridos, é o sol e a lua que andam sobre a terra. Eu dei aqui 3 passagens na palavra, Jó 38, 14, esse Salmo 19, que para mim é o mais claro, e esse Josué também, de Josué 10, 12 a 14. Ah, Wagner, mas Josué não conhecia a ciência. Meu irmão, para. Então, para mim, a Terra ela não é uma bola, ela é plana, ela é fixa, não pode ser medida. E o Sol e a Lua caminham. Ou a gente crê na Bíblia, meu irmão, então vamos crer só naquilo que a gente acha que é o certo. Ah, aquelas imagens tão claras, feitas pela NASA e outros, mentira. Tudo mentira. Há águas em cima do firmamento e há águas embaixo. Nenhum equipamento pode ultrapassar além do limite estabelecido por Deus. Ninguém pode medir a terra, Deus falou. Em Jeremias está escrito isso. Quanto mais ultrapassar. Então, tudo mentira de Satanás. Para poder diminuir o nosso Deus e o seu poder de criar todas as coisas. A ciência quer fazer com que nós entendamos algo que nós devemos entender somente pela fé. Amém, queridos? Então, Salmo 19, maravilhoso. É o sol que faz o seu percurso. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Verso 7. A lei do Senhor. Estou lembrando também de Isaías 38,
quando Deus falou para Ezequias que ele daria mais 15 anos de vida para ele e que o livraria dos assírios, e como prova disso, ele fez o sol declinar um pouco de graus. Ou seja, o sol declinou um pouco, ou seja, ele parou de andar por alguns graus. Mais uma prova na palavra de que Deus falando, né? Vou fazer o sol declinar. E não a Terra parar de girar durante alguns graus. Não, não, não. O sol parou de declinar. De andar, né? Durante esses pequenos graus. Né? Depois que vocês conferem lá, se não me engano, está em Isaías 38. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é a palavra de Deus. Amém? E os simples aqui, que dá sabedoria aos simples, são os pequeninos. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. São aqueles que se entregam totalmente à palavra de Deus, que não tem rabo preso com ninguém, que não tem que dar satisfação nesse sentido, né? Claro que nós temos que dar satisfações, nós temos hierarquias, Deus estabeleceu hierarquias no funcionamento do corpo de Cristo, mas nós não devemos ter rabo preso com ninguém, queridos. Nós precisamos nos entregar à palavra. E são esses que se entregam à palavra de Deus com o coração aberto, é que Deus se revela. Verdades tremendas Deus tem revelado a muitos pequeninos nos nossos dias. Eu tenho visto isso. Então a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos pequeninos, aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Né? A palavra de Deus alegra o nosso coração, queridos, não tem como. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, não é isso que o apóstolo Paulo ora para a igreja em Efésios 3? Ilumina os olhos do nosso coração. O temor do Senhor, temer a Deus, é obedecer a um Deus que nós conhecemos, que é sério, santo, justo, é amor, mas também justiça, é bom, mas é severo. É temê-lo, sabendo que Ele vai nos recompensar, cada um de nós de acordo com as nossas obras. Isso é temer ao Senhor. E ao princípio da sabedoria, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos eternamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Verso 11. Também por eles é advertido teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Olha só, queridos, ser advertido por Deus é uma honra. Dói um pouco? Dói. Mas no momento de tristeza, mas quando nós produzimos frutos de justiça, nós vamos escolher as maravilhas dessa obediência. E em guardar a grande recompensa, Jesus, no Sermão do Monte, bem-aventurados, 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 ele dá a resposta lá, todos aqueles que respondem às ordenanças vão ser recompensados. As 7 igrejas, para cada ordem havia uma recompensa. Ao vencedor, ao que vencer, ao que obedecer. Em Apocalipse 19, versos 7 e 8, regozijemo-nos na volta de Jesus, né? E alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E olha por que ela vai ser salva. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. São os vencedores que obedeceram ao vencedor, ao que me ouvi. E Apocalipse 22 e 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus para a igreja de Sardes: eis que tem alguns poucos de vocês aí de Sardes que não se contaminaram com o pecado. Estes andarão de branco comigo, porque são dignos disso. Então a salvação é por obras, é por dignidade, por merecimento. A nossa resposta vai determinar, queridos, se nós seremos salvos ou não. Então, a grande recompensa em guardar os preceitos do Senhor. Verso 12. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. A palavra de Deus vive eficaz,
mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então, o salmista está dizendo aqui, quem pode entender os seus erros? Ah, sim, expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Só a palavra de Deus pode nos revelar, queridos. Verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se senhorie de mim a soberba. A palavra de Deus nos alinha, nos equilibra, meus irmãos. Tira de nós a soberba. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O apóstolo Paulo elogiava o tempo todo seu filho na fé, Timóteo, pela sua fé não fingida. São sinceros, transparentes, por causa da palavra de Deus. Verso 13. Verso 14, agora para finalizar o Salmo 19. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqueles que ouvem as minhas palavras serão como prudentes que cavaram a sua casa sobre a rocha. Então, as palavras que saem da nossa boca, elas serão agradáveis de acordo com o nosso coração, nossos pensamentos estão cheios. Assim como nós pensamos, nós somos, queridos. Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio os pensamentos. Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarde os seus pensamentos, seu coração, seus pensamentos, porque deles procedem a fonte de vida. E apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, queridos. Renovem os vossos pensamentos, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que nós somos e fazemos são consequências dos nossos pensamentos. Por isso que nós temos que meditar na palavra dia e noite, para que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria, tudo que faz prospera, nosso caminho será bem sucedido, cumpriremos o nosso chamado por causa dos nossos pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Que salmo maravilhoso, queridos! Salmo 19. Amém, queridos? Tive que falar corrido por causa do nosso tempo limitado. Então é isso. Leiam, meditem no Salmo 19 e o Espírito Santo vai convencê-los de muitas verdades, vai acrescentar verdades e vocês serão edificados pelo poder vivo dessa palavra. Amém, queridos? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Jesus. Fiquem na paz de Cristo.